Abra suas Bíblias no livro de Romanos, por gentileza. Romanos no capítulo 1. E vamos ler apenas os versos 16 e 17. Quem encontrou, diga amém. Ou então acompanhe aí no telão, né? Mais fácil. Diz assim a palavra do Senhor: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Vamos repetir? Mas o justo viverá da fé. Podemos nos assentar em nome de Jesus. Vivemos um tempo que nós podemos já teologicamente dizer que já estamos nos últimos dias, né? E pelo que entendemos na palavra de Deus, em 2 Tessalonicenses, lá no capítulo 2, Paulo diz que duas coisas antecedem a volta de Cristo. E um deles é a apostasia. E nós já vivemos um tempo de muita apostasia. Porque essa apostasia tem negado a verdadeira fé em Cristo. Muitos têm negado a Jesus por meio das suas falácias, dos seus enganos. Muitos têm adaptado o evangelho às suas necessidades. E uma pequena parte, porque nem todos serão salvos, tem buscado perseverar nas verdades que o verdadeiro evangelho de Cristo nos apresenta. Porque essas verdades, meus irmãos, nos confrontam. Por isso que o evangelho de Cristo não é vendável, por mais que alguém tenta, ou algumas pessoas tentam fazê-lo. Mas não é. Porque quando Jesus diz, olha, se você quiser me seguir, você vai ter que negar a si mesmo. Você vai ter que tomar sobre si a sua cruz, e aí você vem e me segue. Lá em João 6, depois que ele disse algumas verdades referentes ao porquê muitos o seguiam, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Porque descobriram que andar com Jesus não era só ter pães e peixes sendo multiplicados, não era só curas, milagres e maravilhas, mas era também uma entrega total, era também renúncia. Era viver uma vida, como ele disse, que as aves dos céus têm ninhos, né? Alguns animais têm onde se recostar, né? Onde tem uma casa, mas o Filho do Homem não tinha, porque ele estava aqui de passagem. E quando você entende que o nosso propósito aqui também é passageiro, que nós estamos aqui por um determinado tempo, nascemos nu e nada levaremos daqui, você também percebe que não tem nada nesta terra. Mas o Senhor tem preparado algo para nós, porque Ele disse que voltaria e nos prepararia moradas nos céus. E é nesse propósito que nós devemos caminhar neste mundo, olhando para a eternidade. Vivemos hoje, então, um período de decadência moral completa. Para onde você olha, infelizmente, nós nos deparamos. E eu não preciso falar de outros lugares, não. Só olharmos para a nossa nação, eu nunca vi um tempo onde vivemos tanta corrupção como nos dias de hoje. E olha, e já foi pregado isso aqui com mais clareza a respeito de estatísticas. O Brasil é considerado um país cristão, sendo católicos, evangélicos. Temos a perspectiva dos evangélicos ainda passarem no de católicos. Isso para mim pouco importa, porque nomenclaturas não simbolizam de fato o que nós somos. Se somos verdadeiros cristãos, é isso que importa. Católico, batista, presbiteriano. O que importa é o que nós estamos vivendo, o que nós estamos apresentando ao mundo. E aí entra essa controvérsia. Vivemos num mundo que está moralmente caído, cada vez mais decadente. No meio secular, mas o pior é no meio cristão.
O apóstolo Paulo então descreve essa decadência em sua segunda carta a Timóteo, quando ele diz assim, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, sabe, porém, isso, que nos últimos dias, Paulo está apontando para os últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Ele diz, porque haverá homens amantes de si mesmos. Será que Paulo está falando alguma mentira aqui? Homens avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Isso aqui, esse amigo dos deleites, é interessante porque, infelizmente, nós vemos uma igreja hoje, uma igreja, entre aspas, que está mais interessado, né, nas bênçãos de Deus do que no próprio Deus. E ele termina dizendo, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Ele finaliza dizendo para Timóteo assim, Timóteo, destes afasta-te. É triste essa realidade, mas é verdade. É o que nós vivemos, infelizmente. Mas tudo isso, conforme Paulo aqui declara, já está escrito. Isso vai acontecer. Quando Jesus, lá em Mateus 24, acho que 24:12, ele diz assim, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos e não de todos se esfriaria. Vamos torcer e vamos continuar perseverando para que nós não venhamos a fazer parte desse muitos. Mas daquela pequena parcela que não vai deixar esse amor de Deus se esfriar no coração. E aqui, meus amados, o texto base nos revela a determinação do apóstolo Paulo em pregar o evangelho para a salvação e justificação daquele que crê. Pois o verdadeiro evangelho, igreja, cuja revelação vem de Deus, possui o único poder capaz de transformar a vida do homem caído. Somente o evangelho tem esse poder. E nós vivemos hoje, né, a era da informação. Temos hoje uma capacidade pelos meios, né, os meios de comunicação, principalmente a internet, temos um volume assim absurdo de informação que chega até nós. Mas o problema não é a quantidade, é como utilizar essa informação para que ela se torne realmente um conteúdo útil para nós. Um conteúdo que vai edificar as nossas vidas. Ou seja, hoje nós temos que ter um filtro bem mais apurado, né, para que nós possamos aprender de fato aquilo que precisamos reter dentro de nós para a edificação. Essa é a parte mais importante. Assim ele ensina a seu filho na fé, Timóteo. Paulo tinha um apreço muito grande por Timóteo, porque ele tinha um cuidado, um zelo, porque Timóteo tinha algumas características que preocupavam Paulo. Isso não significa que é apenas o zelo. O pastor conhece suas ovelhas, assim como Jesus conhece cada um de nós. E em 2 Timóteo, aqui no capítulo 4, de 2 a 3, ele diz assim para Timóteo, Timóteo, pregue a palavra, instes, ou seja, insista, faça isso com insistência, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda paciência, longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Já chegou esse tempo. Já estamos vendo esse tempo. Muitos já não suportam mais. Ele diz, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, que são desejos desenfreados. Ou seja, você tem coach aí para tudo quanto é jeito que você quiser. Igreja, religião. Ah, não gostei dessa igreja não, vou para essa aqui. Ah, essa aqui também não está boa, não vou para essa aqui. Tem doutor para tudo. Hoje o Google transformou muitos usuários comuns em doutores do conhecimento do nada. Porque quem muito abrangente, né, sabe de tudo, não sabe de nada.
eu preciso me especializar em alguma coisa, ter um conhecimento mais profundo. Eu posso saber de muita coisa? Posso. Mas eu preciso me especializar e me aprofundar em alguma coisa. E é isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, você precisa focar naquilo em que verdadeiramente vai fazer diferença na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Eu posso colocar aqui tanto conhecimento secular em muitas coisas boas, como principalmente, no caso de Timóteo, como um pastor, o conhecimento na palavra, para que nós possamos ser por ela fortalecidos, exortados, edificados, transformados. Paulo insistia para que Timóteo mantivesse a mesma palavra, testemunho e padrão de vida que ele mesmo, Paulo, o havia ensinado, a fim de manter viva a propagação do verdadeiro evangelho. Porque mais do que conhecer o evangelho, igreja, o que nós precisamos fazer? Viver o evangelho. Mas como nós aprendemos mais esse evangelho? Ouvindo? Não, praticando. Nós ouvimos, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Mas é a prática que vai fazer de nós verdadeiros cristãos. É como eu preguei algumas semanas atrás. Nós somos as cartas vivas de Deus. Somos muitas vezes a Bíblia que o mundo não conhece. E é através das nossas palavras, das nossas atitudes, que vamos revelar Cristo ao mundo. É esse o testemunho, o padrão de vida que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, mantenha isso. Então ele declara aqui em 2 Timóteo 1, do verso 8, ao 13, dizendo assim: portanto, Timóteo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Ele está dizendo, não se envergonhe de Cristo, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. E a gente para e pensa, participar da aflição do Evangelho? Hoje é pregado o Evangelho onde você se torna um super crente. Já vi líderes falando que se você for uma pessoa pobre, doente, é porque Deus não está com você. Isso é tão absurdo, né? Isso desqualifica totalmente aquilo para o qual o Evangelho veio até nós. Não foi para nos tornar pessoas poderosas, mas para nos tornar pessoas dependentes de Deus, reconhecendo que Ele é que pode fazer tudo em nós e através de nós. Nós não somos nada, somos dependentes. E ele continua dizendo que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. E ele diz assim para Timóteo: para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto. Não me envergonho, mas não me envergonho, ele declara, pois eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Isso é confiança, igreja. Você tem essa confiança? É isso que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, mantenha esse testemunho, mantenha essa fidelidade. Ele diz no verso 13: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. E essa é a nossa tarefa, meus irmãos e irmãs em Cristo. É manter essa qualidade, esse propósito de vida. Porque não adianta eu conhecer as Escrituras se eu não vivê-la, se eu não praticá-la todos os dias da minha vida, se eu não aplicar aquilo que aqui está escrito na minha vida, nos meus pensamentos, nas minhas palavras e nas minhas atitudes. Em 2 Timóteo 2, de 1 a 3, ele diz assim para Timóteo: pois tu, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo. Porque ele mesmo ouviu de Deus, né? A minha graça te basta, Paulo, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então ele passa para Timóteo: fortifica-te na graça que há em Cristo. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o. Agora ouça isso.
confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Perceba que Paulo está dizendo a Timóteo, olha, depois de mim, depois de você tem que fazer a mesma coisa. Ensina homens idôneos, homens que sejam valorosos, homens fiéis, para que essas palavras permaneçam firmes. Esse testemunho permaneça fiel, sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Querido, você foi chamado para ser um soldado. Por isso que eu já falei isso aqui uma vez e vou repetir. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim, a igreja é um hospital. Não concordo. Eu acho que a igreja é um quartel-general. Porque aqui você vai ser preparado para muitas coisas. Existe a ala hospitalar da igreja, onde os feridos, os doentes vão ser tratados. Mas aqui estão sendo formados os soldados de Cristo. Você é um soldado de Cristo. Você foi chamado para marchar sobre esta terra como embaixador de Cristo, representando aquele que o alistou. É por isso que não podemos vou usar uma expressão comum hoje, de mimimi. Para com essa coisa de ser o coitadinho de Jesus. Você não é um coitadinho. Nós somos pecadores e precisamos de Cristo, e é debaixo da dependência dele, com humildade, mas com perseverança, que venceremos. Só dessa forma, meus irmãos e irmãs em Cristo. Por isso, sofre, comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. Ele mesmo fala em João 3, João 3, é isso mesmo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E é por isso, queridos, que nós não podemos desistir. O tema específico para essa mensagem de hoje trata-se do orgulho, e não é o orgulho como comumente conhecemos, né? O orgulho de Paulo do Evangelho. O orgulho aqui é ter um senso de identidade, propósito, baseado na fé cristã, buscando viver de acordo com os seus princípios e compartilhando-os com o mundo. Ou seja, esse orgulho de Paulo é um senso de identidade, um propósito. Ele tinha esse orgulho de passar adiante aquilo que ele aprendeu de Cristo. Porque, não sei se você sabe, mas Paulo ele não conheceu Jesus vivo, né? Por isso que ele fala, eu sou o último dos apóstolos, eu fui chamado como alguém que foi abortado, né? Porque Paulo, quando, lá em Atos 9, a caminho de Damasco, que ele teve aquela experiência, Jesus já tinha subido aos céus. Mas por que ele fica cego? Porque Jesus faz uma aparição para ele, e a glória do Senhor o cega. Claro que foi um propósito do Senhor. Paulo precisava descer, né, para nascer de novo. E foi justamente isso que aconteceu. Por isso que, para ser um apóstolo de Cristo, você pode ler em Atos capítulo 1, uma das referências, algo que os apóstolos tinham para serem considerados apóstolos de Cristo, era terem visto Jesus vivo. E Paulo, ele viu Jesus, já ressurreto, mas ele viu. Tanto que o mesmo aprendizado que os outros apóstolos aprenderam com Jesus ainda vivo, ele aprendeu com Jesus através do Espírito Santo. Pedro, ele confirma isso, aquilo que Paulo tem escrito, muitos têm deturpado, ele reconheceu que Paulo de fato era um homem escolhido e chamado por Deus. O próprio Ananias ouviu isso do Espírito Santo. O Ananias, não se preocupa não, porque importa saber o quanto esse homem sofrerá pelo meu nome. Então, meus amados, uma das grandes verdades desse texto é que o cristão verdadeiro não pode ter vergonha de falar e de viver a Cristo, viver Jesus, não pode ter vergonha. Eu sei que nós temos limitações, é verdade, mas Deus está nos chamando para fazer a diferença aí fora. Porque estar aqui é muito fácil, muito simples. Pregar para crente é fácil. A dificuldade não está aqui. O verdadeiro evangelho vivido, pregado, vivido, não é aqui. É apenas aqui, é apenas uma parte dele. Mas é lá fora. Porque é lá fora que você tem que testemunhar. É lá fora que você tem que verdadeiramente viver Cristo, negando a si mesmo, suas vontades, sabe, o seu eu.
É lá fora que você tem que sofrer as aflições e, por meio da fé, revelar o Cristo que você diz ter em você. É lá fora. Claro que aqui também você representa, nós precisamos uns dos outros, mas o mundo precisa saber, porque o que Jesus deixou para nós como chamado, né? E como regra, o que Ele deixou para nós, para que nós viéssemos a fazer, impreterivelmente? Ide e pregai o evangelho a toda criatura, porque ser igreja significa um movimento de dentro para fora. Claro que nós vamos lá, vamos pregar e muitas pessoas vão se achegar, mas precisamos entender, sairmos da comodidade de acharmos que ser cristão é ser próspero, é ser abençoado, é não passar por problemas, lutas ou dificuldades. Se eu perguntar aqui nessa noite, eu tenho certeza que muitos de nós aqui estamos numa prova que só Jeová. Cada um numa área, numa situação e tudo mais. Isso, porventura, limita a sua fé, sabe? Torna você menos crente ou que Deus te ama menos? Claro que não. Isso mostra que você está no caminho certo, porque este mundo é totalmente contra nós. Tudo que há neste mundo, né? Porque aquele que quiser ser amigo do mundo se torna o que, igreja? Inimigo de Deus. O que nós precisamos fazer, como descreve e testemunha o apóstolo Paulo em Filipenses 1:21. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele fala aqui, nessa tradução, é ganho. Parece palavra simples, né? Mas será que é isso mesmo? Você está disposto a morrer por Jesus? Está disposto a morrer pelo Evangelho? Quando eu tenho dois grupos que eu gosto de ver, de missionários, né? Um acho que é o Portas Abertas, o outro tem um outro grupo, acho que é o guia-me.com, que fala sobre missões. Todo dia você abre ali e você vê o testemunho daqueles cristãos que estão naquela janela, né, que missionária, onde o evangelho não é pregado. Esse aí, essa janela aí, que muitos ali, para poderem viver o evangelho, muitas vezes morrem por ele, na maioria das vezes, né? E será que nós estamos dispostos a viver isso? Aí esse evangelho, como Paulo diz a Timóteo, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. E ele diz em Atos 4, de 7 a 13, e uma passagem interessante, porque nessa passagem, os apóstolos Pedro e João são confrontados e presos pelos fariseus, pelos saduceus, por curarem e falarem de Jesus publicamente. Eles tinham falado, olha, não falem nesse nome mais aqui. Está lá em Atos 3. Mas aqui em Atos 4, em Atos 3, Pedro e João estão passando e tinha um mendigo que tinha problema, né, nas pernas, ele não andava, e aí ele, olhando para Pedro e João, ele pede uma esmola, e Pedro, olhando para ele, diz, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho isso te dou, levanta-te e anda. E aí aquele milagre, isso faz com que o povo se levante ali, multidões começam a pregar novamente, e no capítulo 4 eles são presos. E aqui, diz o texto a partir do verso 7, que pondo-os no meio perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, olha a ênfase, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhe, principais do povo e vós, anciãos de Israel, ó ousadia, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse, é que este está são diante de vós. Imaginou? Diante dos maiorais ali, Pedro ainda lasca na cara deles, dizendo, olha, vocês crucificaram ele. E ele continua, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro nome
em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles vendo, e essa parte aqui é interessante, quem estava ali? Os maiorais, os saduceus, os mestres da lei, os fariseus, aqueles que governavam o povo, aqueles que estavam à frente do templo, eles vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Aí eu te pergunto, meu irmão, como que você tem um encontro com Jesus e não é por ele transformado? Porque os 3 anos que eles passaram ali caminhando com Jesus, eles foram transformados de dentro para fora. Houve uma mudança até no linguajar deles, porque conforme eles declararam aqui, eram homens indoutos, iletrados, mas se maravilharam quando viram eles falando com tanta ousadia a respeito do nosso Senhor. E é isso que o Senhor faz com aquele que pela fé crê no seu nome. Ele vai te dar autoridade, Ele vai te dar ousadia, Ele vai te capacitar. Por isso que eu disse para você agora há pouco, deixa de mimimi, deixa de achar que você, não serve para nada, nada disso. Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso que Ele chamou aqueles que nada são, para que o nome dEle seja glorificado. E é através da minha e da sua vida. Eu não preciso de títulos, eu não preciso de posições da sociedade, eu só preciso de coragem, força, fé, determinação, perseverança. Eu preciso clamar ao Senhor nessa noite: Pai, me permita ser cheio do fruto do Teu Espírito, para que onde eu colocar a planta dos meus pés, eu abra a minha boca e o Teu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Então não temas em nome de Jesus. Usa a sua juventude, usa a sua beleza, a sua gordura, a sua magreza, não importa. Deus não está preocupado com isso. Mas faça de tudo, de todas as estratégias, para que de alguma forma, como Paulo mesmo declara, você possa ganhar alguns para o Senhor. Deus é quem nos capacita. Queridos, Paulo sabia que só a pregação do verdadeiro evangelho seria capaz de conduzir o homem à justificação e à salvação por meio da fé. E assim, eu vou ler um texto um pouco grande aqui, mas me acompanhe. Em Romanos 10, a partir do verso 4, Paulo diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. E esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a mensagem. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu preciso crer aqui, mas eu preciso verbalizar isso, porque isso é testemunho. Por isso que o batismo, ele é feito para que todos vejam. Eu, quando estava em Jacaraípe, na igreja, lá em Jacaraípe, eu sempre batizei na praia. Domingo, marcava o batismo, 7 horas da manhã, eu fazia um culto de uns 20 minutos, todo mundo vestido de branco ali, as pessoas caminhando ali no calçadão de Jacaraípe, passavam, muitos paravam, queriam saber onde é que era a igreja, era um testemunho. E aí eu batizava quem estava ali. Quantas vezes eu batizei uma pessoa? Chegava um dia, de manhã cedo, tempo nublado, um frio, o mar agitado, eu era batizado junto com o irmão, que a onda batia para cá, batia para lá, mas era assim que Deus ministrava o meu coração. Quantas almas
foram batizadas? Bom, se estão plenamente salvas, aí Deus o sabe. Mas a nossa parte, a gente fazia. Porque a Escritura diz aqui no verso 11: todo aquele que nele crê não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois como invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Ao id aqui, Paulo só está floreando, né? Colocando mais beleza nas palavras, mas o id de Jesus está aqui. Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. O que é o evangelho? São as coisas novas, são as novidades da salvação. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Ele diz, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O que eu quero te chamar a atenção nessa noite, como Paulo, que tinha motivos para ter orgulho do evangelho, ou seja, apreço e alegria por pregar aquilo para o qual Deus o havia chamado. Eu quero te convidar a viver essa palavra, a viver esse desafio diário, sabe, de se desafiar, a vencer os seus limites. É um desafio, né? É um desafio se desafiar. Será que eu consigo pregar para o meu vizinho? Será que eu consigo dar um bom testemunho para os meus filhos? Será que eu consigo ser um pai melhor para eles? E para o meu cônjuge? Será que eu consigo ser uma esposa melhor para o meu marido? Será que eu consigo ser uma esposa melhor, um marido melhor para minha esposa? Um amigo melhor? Um pastor melhor? Um líder? E aí? Por isso nós não podemos ter vergonha do evangelho, porque o evangelho de Cristo, segundo o que Paulo declara, é o poder de Deus. Não se trata de você, de mim, de nós, se trata dele. É no nome dele, é por ele, para ele, todas as coisas. O poder de Deus não está nos jejuns, não está nas confissões positivas. Eu declaro, eu decreto, nada disso. Quem decreta não é você, quem decreta é Deus. Nas orações repetitivas e vazias, ou nas denominações. Não adianta nada disso, igreja. O poder de Deus está no evangelho de Cristo, o verbo que se tornou carne, que se manifesta por meio da fé. Em Lucas 17, 5-6, disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Então disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, e presta atenção, não é do tamanho, mas como um grão de mostarda, direis a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Entendam, o grão de mostarda é considerado pequeno, né? Mas ele é resistente, especialmente em relação à sua capacidade de germinar e crescer. Por isso Jesus compara o reino a esse grão, porque ele começa, a fé também, ele começa pequeno, mas ele cresce, mesmo em condições adversas. Embora seja uma semente pequena, o grão de mostarda pode se desenvolver em uma planta relativamente grande, o que demonstra a sua resiliência. E sabe o que é ser resiliente? É você sempre poder voltar ao seu estado original. Sabe quando as pessoas te ferem, te machucam, te amassam, e você sempre se torna aquela mesma pessoa? Você não deixa a amargura te amargurar, a tristeza te entristecer, a dor, sabe, te limitar. Você está sempre alegre, mas não é apenas com um sorriso nos lábios, mas no coração. Porque Deus, quando nos sonda, Ele nos sonda aqui dentro. Ele sabe exatamente o que nós estamos vivendo, o que nós estamos sentindo. Não há como enganar a Deus. Você pode enganar a mim, que sou homem, mas a Deus não dá. O que nós precisamos é de uma pequena fé resiliente, capaz de operar maravilhosos, grandiosos, incomensuráveis feitos. Pois ele disse lá em João 14 para os seus discípulos: olha,
tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei, e farão coisas maiores do que eu fiz, porque eu vou para o Pai. Será que nós podemos fazer coisas maiores do que Jesus? Eu acho difícil. Mas é claro que maiores ali significa talvez a quantidade de coisas pelo tempo de vida que Deus nos concede. O Pai concedeu a Jesus 33 anos de vida. Imagine quem vive o Evangelho e está hoje com 50 anos desde a meninice. Quantas coisas não deve ter vivido, realizado, se permaneceu firme nos propósitos de Deus. Então, queridos, eu posso dizer também que esse Evangelho é para a salvação de todo aquele que crê. Porque essa condição de convencer não é minha, não é sua, não é nossa, é do Espírito Santo. O que eu preciso fazer? Testemunhar, falar, fazer a diferença. Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Em 1 Pedro 1,17 está escrito assim: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Andai em temor. Quantos crentes perderam o temor? Quantos líderes estão nos altares com a vida mais sujo, né, do que acreditado que diz, né, mais sujo que pau de galinheiro, mas está lá, porque deve manter as aparências. Não faça isso, porque no dia em que Deus resolver tratar você, Deus não para no meio do caminho. A gente vê, eu conheço muitas histórias, vocês não têm noção como é que é difícil subir aqui se a nossa vida não estiver no altar de Deus. Porque aqui nós somos transparentes, ou nos tornamos. Uma hora a casa cai. Se alguma coisa não estiver como deve estar, Deus não permite que isso continue por muito tempo. Ele avisa. E há um tempo para o nosso conserto. Por isso, a salvação é para povos, culturas e raças. E aqui em 1 João 2, de 1 a 2, João fala assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não pequeis. E se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então você tem tudo para não viver conforme a sua vontade, mas conforme a vontade dEle. Todo pecado confessado, todo coração arrependido é perdoado. O poder de Deus se revela através da fé, não só para curar, mas também para libertar, também para libertar e transformar, mas principalmente para salvar. E aqui, meus amados, por fim, o Evangelho de Cristo é a revelação da justiça de Deus. Uma justiça que é pela fé, do princípio ao fim. Uma parábola bem rápida em que Jesus declara aqui em Lucas 18, do verso 9 ao 14, que diz assim: que 2 homens subiram, ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, ainda estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Quanto orgulho em suas palavras, né? Esse aqui era o fariseu. Mas no verso 13 Jesus diz assim: o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E aí Jesus olha para os seus discípulos e diz: este sim desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, corrija esta frase quando você ouvir: os humilhados serão exaltados. Não, queridos, os que se humilham diante de Deus é que serão exaltados por Ele.
Porque os que ouvem a lei, segundo Romanos 2,13, não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então quero te convidar a ficar de pé nesta hora, porque os justos andarão pela fé. E andar por fé significa certeza daquilo que se espera, prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. Em Hebreus 11:6, o escritor da carta aos Hebreus diz: porque sem fé é impossível agradar-lhe, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele exista, fé do começo ao fim, e Ele é Deus, galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o amam, daqueles que querem permanecer na sua presença. Então o meu convite para você: não se envergonhe do Evangelho. Não tenha vergonha de manifestar o Cristo que você crê às pessoas ao seu redor. Às vezes queremos parecer pessoas, descolados, amigos da galera, quando estamos na faculdade, na escola. Esse mundo aí passa, meus irmãos. Seja amigo de Deus. Que aonde você estiver, mesmo estando sozinho, você será sempre maioria. Você pode estar sozinho ali fisicamente, mas Deus está contigo. Quem te acompanha, quem te guarda, aquele que não dorme, aquele que não tosqueneja, como diz o salmista, o guarda de Israel. É aquele que declara no Salmo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. É aquele que declara todo o seu amor por ti, quando entrega Jesus naquela cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Você crê em Jesus? Então você não perecerá, mas terá a vida eterna. Então feche os seus olhos nesta hora, porque nós precisamos orar para vencermos as nossas limitações, porque esse evangelho que aqui eu declarei é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a revelação da justiça de Deus, do princípio ao fim, de fé em fé e de glória em glória. Há poder nesse nome, há poder no nome de Jesus para libertar, para curar, para salvar, para transformar vidas. E o Senhor está te chamando nessa noite para assumir esse compromisso. Não temas, não temas. Aleluia.